Daí meus caros, Keketes aqui e hoje eu quero falar sobre Gravity Falls. Pra quem não tá sabendo, recentemente foi lançado um livro novo de Gravity Falls, o tal livro do Bill. Tu sabe por que não existe flor preta? Com isso o desenho voltou pro hype e há muito tempo atrás eu já tinha escrito um roteiro justamente sobre Gravity Falls, lá pra 2021. E depois de muito tempo guardado, acho que esse é o momento certo pra finalmente usar esse roteiro. E como ele é antigo e eu quase não reescrevi nada, talvez vocês percebam algumas incoerências nele e não entendam algumas coisas. Mas vamos lá, porque esse vídeo vai ser nostálgico demais. Gravity Falls é um desenho que foi produzido, por incrível que pareça, pela Disney, e há um tempo atrás eu jurava que era feito pela Cartoon Network. E o seu criador é o Alex Hurt, e eu espero que tenha pronunciado direito esse nome. E Gravity Falls, um verão de mistério, começou em 15 de julho de 2012 e terminou em 15 de fevereiro de 2016. E nessa época eu já tinha uma certa idade para raciocinar e acompanhar as coisas. Eu já não era mais um Australopithecus. E nesse vídeo aqui eu não quero exatamente só explicar a história do desenho, mas vamos dar um resuminho só para refrescar a memória. Gravity Falls é um desenho de mistério, que é bem raro de se ver hoje em dia, onde a gente acompanha os irmãos Dipper e Mabel, que vão passar as férias de verão na loja do nosso querido tio-avô Stan. Mas a história começa mesmo quando, nesse lugar tedioso, o Dipper encontra um livro com uma mão de 6 dedos e o número 3, que relata todos os seres estranhos que vivem naquele lugar. E a partir daqui vem a parte interessante da série, então se você não assistiu vai tomar muito spoiler. O primeiro vilão da série é o Gideon, esse garoto mimado, mas que consegue enganar todo mundo da cidade para amarem ele. E como era de se esperar, ele não é nenhum santo, ele já possui o livro número 2. Mas o que carvalhos tem nesses livros? Eu já disse que ele relata os monstros daquele local, mas em certo momento o Dipper vê uma página que cita um ser chamado Bill Cipher, um triângulo com um olho no meio, e que em todo momento é escrito que você não deve summonar ele. E agora a história começa a ficar mais complexa, então vamos apressar as coisas. O tio-avô Stan é o dono da Cabana do Mistério, que é tipo um ponto turístico com várias criaturas bizarras daquele local. Acontece que o Stan tinha um irmão gêmeo chamado Ford, e os dois sempre ficavam juntos, já que o Stan era o forte e burro, enquanto o Ford era o esperto e fraco. Mas depois de um tempo os dois acabam brigando, pois o Stan estragou um experimento que o Ford usaria para ser aceito em uma faculdade. Assim o Stan é expulso de casa e os dois ficam separados. Depois disso o Stan vira meio que um vendedor ambulante de produtos questionáveis, enquanto o Ford começa a estudar muito mais e se muda para Gravity Falls. E lá ele começa a fazer justamente aqueles livros relatando os monstros daquele local, até que ele encontra Bill Cipher, que engana ele dizendo que motiva mentes brilhantes. Então diz que vai dar mais conhecimento para o Ford se deixá-lo assumir seu corpo. O Ford aceita e começa a criar um portal interdimensional. Então acontece um acidente onde um amigo de faculdade dele sem querer entrou no portal e voltou rapidamente, deixando ele maluco. Depois disso o Ford se isola mais ainda e depois de muito tempo chama a única pessoa que ainda tinha uma certa confiança, o Stan. Porém, ele só tinha chamado o Stan para guardar os livros em segurança. Aí eles brigam de novo e o Ford é sugado pelo portal. No começo o Stan fica triste, mas como ele e o Ford eram irmãos gêmeos, todo mundo na cidade começa a achar que ele é o Ford. Então ele vê uma oportunidade de ganhar dinheiro e cria a famosa Cabana do Mistério. Agora, acelerando mais um pouco, depois de um tempo que o Dipper e a Mabel passaram um tempo lá, o Stan finalmente revela o portal e diz que estava procurando os 3 livros justamente para conseguir trazer seu irmão de volta. E ele consegue, porém agora ele tem outro problema. O Gideon invoca o Bill novamente. E aproveitando que o portal criou uma rachadura dimensional, ele começa a trazer os monstros do universo dele para o mundo normal. Mas então, depois de tunarem a Cabana do Mistério, eles conseguem derrotar o Bill Cipher de uma maneira genial. O Bill precisava invadir a mente do Ford para conseguir aumentar mais ainda o tamanho da área do portal. Então o Stan se disfarça de Ford e o Ford de Stan, fazendo o Bill entrar na verdade na cabeça do Stan. Então eles usam um apagador de memória
história e finalmente derrotam o Bill. Eu pulei muitos detalhes da história, então pode ter ficado bastante confuso, mas isso é mais um motivo para você assistir a série por completo. Depois disso, o Dipper e a Mabel voltam para casa numa cena muito emocionante. O Sus, que eu não citei muito nesse vídeo, vira o gerente da cabana no mistério, enquanto Stan e Ford realizam seu sonho de infância, que era navegar pelo mar em busca de aventuras e monstros. E assim o desenho acaba. Eu sei que eu deveria ter citado os personagens anteriormente, mas agora já foi. Como mencionado, nós acompanhamos o Dipper e a Mabel, que são irmãos. Mas se o tio avô deles é o Stan, que já tem outro irmão que é o Ford, quem são os pais do Dipper e Mabel? Pelo que eu lembro, a única vez que um dos pais deles aparece na série é num flashback quando ele ainda era bebê, sendo o irmão mais novo do Stan e Ford. Outro personagem que eu não citei é o velho McGugget, que nome difícil do cacete, que no começo parece só um velho louco, porém muito esperto, mas muito no final da série é revelado que ele era aquele amigo da faculdade de Ford, aquele mesmo que entrou no portal sem querer e ficou louco, por isso ele tá desse jeito. Temos o Gideon e a Pacifica, que são os mais insuportáveis. O Gideon é um dos responsáveis por invocar o Bill, já que ele queria poder e sucesso. Já a Pacifica é só a mimada de uma família rica. Eu não lembro muito dela, mas lembro muito bem daquele episódio que eles estão numa mansão assombrada da própria família dela. Na moral, esse pra mim é um dos episódios mais nostálgicos dessa série. E temos a Wendy, que é meio que a crush do Dipper, e por falar do Dipper, ele é praticamente uma representação do Alex Hirsch, sim, o criador da série. E tem que dar uma ênfase no tanto de carinho que ele colocou pra fazer essa série. Ele mesmo dublou Stan, Sus, Bill e o velho McGugget, na versão original, é claro. E agora que eu falei do Sus, eu lembrei daquele outro episódio onde aquela garota de um jogo de anime começa a enganar ele, mas enfim. Eu tô adicionando isso aqui no futuro, mas recentemente com o lançamento do livro do Bill, surgiu um site novo de Gravity Falls, o que parece ser mais um enigma. Porém, no dia que eu tô gravando isso, ainda não chegaram na conclusão dele, mas ao que tudo indica, provavelmente teremos uma temporada nova ou até um filme novo de Gravity Falls. E como eu tinha dito, eu consegui acompanhar o lançamento de Gravity Falls, e nesse tempo eles já tinham lançado livros, e era justamente o Diário 3 que o Dipper encontra. E eu lembro bem que naquela época uma garota da minha sala tinha esse livro e era muito hype. Por sinal, eu esqueci de falar, mas outra coisa que foi muito hype foi quando começou a sair os últimos episódios e a intro tinha mudado para o Bizarro Magedon. Isso foi uma loucura do cacete. E outra coisa insana era acompanhar um pessoal desvendando os mistérios e pistas que o próprio show dava em episódios, e até na própria intro. Você já deve ter notado que no finalzinho da intro dá um glitch na tela, onde tudo fica de ponta cabeça e aparece o Bill Cipher, sem contar a musiquinha tema dessa série, que puta que pariu. Outro mistério insano que foi pra vida real era a estátua do Bill. Eu não lembro se essa estátua aparecia em todo o final de episódio ou só no último episódio, mas depois de um tempo foi lançado acho que um quebra-cabeça do Bill, e montando esse quebra-cabeça e desvendando a mensagem nele, você descobria a localização dessa estátua. Obviamente já acharam ela, e além da estátua, no local também possuía um baú com algumas joias provavelmente falsas e o próprio Diário 3. Tem um vídeo brasileiro de 32 minutos falando só sobre esse mistério. Se tu tiver curioso, eu recomendo você ver. Como eu disse, tinha mensagens subliminares dentro dos próprios episódios, que se você desvendasse, podia descobrir o que iria acontecer no próximo episódio. E cara, o tanto de carinho que foi colocado nesse desenho e o tanto de nostalgia que eles traz é simplesmente incrível. Justamente por isso eu decidi fazer esse vídeo relembrando de Gravity Falls. Mas eu acho que é isso, eu não sei se esse vídeo vai ficar muito longo ou muito curto, talvez eu tenha me empolgado muito e algumas coisas tenham ficado confusas, mas não tenho o que eu fazer, já falei isso umas 1000 vezes, mas esse show me marcou demais, foi uma das melhores coisas que eu vivi e presenciei. Infelizmente não tem como voltar no tempo igual no desenho para rever tudo de novo sem saber os segredos e o que iria acontecer, mas talvez isso que deixe ele ainda melhor hoje em dia. E novamente foi mal se eu tenha confundido algumas coisas, porque eu tava muito ansioso e emocionado. Talvez até tenha falado pouco sobre, mas fazer o que? Gravity Falls tem muita coisa sobre o que falar, mas deu. Obrigado Alex Hirsch, nome complexo, por criar esse show e não fazer 1000 sequências dele. E se você assistiu até aqui, comenta alguma outra coisa que eu poderia falar ou alguma coisa que eu esqueci e se inscreve, dá like e tchau.
Felipe, eu sei, seus animal, mas o Ícaro tava parado lá atrás. Por isso que a porra da barreira não se moveu. Seus burros do caralho. Vocês não entendem como porra do mod não funciona. São os idiotas.